Muito bom dia. Senhora senadora, senhores senadores, demais participantes, primeiro de tudo, um agradecimento pelo convite e um agradecimento, enquanto cidadão brasileiro, pela discussão desse tema aqui. Privilegiar essa discussão é também sinalizar para o país a importância do tema, a importância da encíclica. O que me foi pedido no formato original, como o senhor disse, é algo que tem muito a ver com o dia a dia dos senadores, dos senhores senadores e da sociedade brasileira. É a gênese na hora da parte final da concepção e antes do parto. Me foi pedido qual foi o contexto no qual nasceu Pacem Terris. Então, eu detalhei 3. O primeiro, o adjornamento de uma mensagem do Evangelho, do papel da Igreja, do pioneirismo que representou. Ao mesmo tempo, havia também o pioneirismo da Igreja no Brasil e na América Latina. Segundo, o que já foi citado aqui, mas que vou detalhar um pouquinho, a Guerra Fria, a corrida atômica, uma verdadeira escalada, praticamente a impossibilidade de impedir um holocausto mundial. Já foi sinalizado o Muro de Berlim e a crise dos mísseis em Cuba. E, finalmente, como a encíclica trouxe novos conceitos. O contexto recente era anos 60, começo dos anos 60, fim dos anos 50, uma diplomacia da Santa Sé nos últimos anos da Segunda Guerra, digamos, de corredores, de sacristia, com grande discreção, chegou a haver dúvidas se era atuante. Mas o João 23 era anúncio em Paris, e já foi dito aqui por Dom Leonardo, na abertura, posições que ele assumiu. Então, era alguém que estava, não sei se eu poderia dizer, mas também se preparando para enfrentar algum ensinamento sobre essa grande questão da paz mundial. Havia encíclicas no contexto recente com princípios mais gerais, mas principalmente dirigidas à Igreja e ao povo católico. O contexto imediato foi que, diante da escalada armamentista, chegou um momento onde Kennedy de um lado, Khrushchev de outro, estavam praticamente conduzidos a apertar o botão. Eles tinham um telefone vermelho para evitar um desastre mundial, mas com a implantação dos mísseis em Cuba, eles se encontraram na lógica fatal de uma irreversibilidade do ato, por razões até internas, tem que agir, não pode se omitir, e tem que agir antes do outro. Nessa hora aqui, no interior, a gente diz, vamos pedir ajuda ao bispo. E o Kennedy pediu ajuda ao bispo, telefonou ao Papa, dizendo, olha, eu não tenho como deixar de agir, eu estou sendo cobrado e a minha consciência também manda que eu não me omita. E houve uma telefonema mediada e o Papa agiu. Nós vamos ver. O contexto anterior, houve sim produções sobre guerra e paz, sobre a paz na terra. Bento XV, Pio XI, Pio XII chegou a ter 10 encíclicas sobre guerra e paz, mas não com, talvez, o foco e nem a profundidade. O contexto recente da Igreja no Brasil e na América Latina vivia já uma ambiência pré-conciliar, a CNBB com mudanças, a criação dos regionais, Dom Helder muito ativo, e no movimento de Natal, de onde eu sou originário, Dom Eugênio Salles, na Igreja Pré-Conciliar,
tendo criado o que depois se transformou no MEB, Movimento de Educação de Base, a campanha da fraternidade, que nasceu lá no Rio Grande do Norte, as comunidades eclesiais, que também nasceram lá, a Nísia Floresta, e os trabalhos do Movimento Natal sobre direitos humanos, a dignidade do homem, a igreja impulsionando a criação de sindicatos rurais, de assentamentos que anunciavam a reforma agrária, etc. Ou seja, esse era o contexto recente até da Igreja do Brasil. Mas o Muro de Berlim, onde Kennedy disse, eu também sou berlinense, né? Foi percebido como uma grande agressão e como uma grande defesa. A crise dos mísseis em Cuba. Apelaram ao bispo, ao Papa, né? Kennedy telefonou após uma proposta de um jornalista norte-americano, Norman Cousins. E, realmente, o Papa relata nos históricos que dormiu muito pouco e preparou um telegrama que enviou no dia 25 de dezembro, apelando para a consciência dos dois líderes. Quando os mísseis foram descobertos por aqueles aviões, né, espiões, os mísseis foram descobertos, primeiro houve uma negação, uma negativa, não existe, é falso, depois houve a evidência e depois era preciso agir. E então se prepara, a invasão da Baía dos Porcos tinha sido anterior, se prepara uma retaliação. E essa retaliação vinham barcos soviéticos para implantar mais e talvez até com ogivas para lançar. Os mísseis estavam a menos de 200 quilômetros dos Estados Unidos, certo? O telegrama, isso foi considerado como um bom sinal, foi publicado no dia seguinte no Pravda, um telegrama do Papa publicado no dia seguinte no Pravda. Praticamente era a aceitação por Khrushchev, uma intermediação que vai me permitir encontrar um outro caminho. Alguém, uma autoridade moral, se propõe e a gente vai voltar a um mínimo de razoabilidade, de possibilidade de parar essa hecatombe, essa escalada. Foi publicado em seguida nos Estados Unidos e na Europa. O apelo direto o Papa fez também através da Rádio Vaticano, disse a uma audiência de fiéis também dessa grande preocupação e explicou o que é que ele tinha pedido. Pais, suplicamos, não fiquem surdos, façam tudo o que vocês puderem para salvar a paz. Vocês vão evitar que a humanidade, que está saindo da Segunda Guerra, entre de novo em algo que a gente não vai saber as consequências. É o clima, e é muito importante porque aqui todo dia há discussões sobre medidas a preconizar, sobre políticas públicas, sobre leis, sobre direitos a defender, e principalmente nessa comissão. Então, eu quis trazer esse clima como me foi pedido, porque trabalho nessa área e agradeço desde já a lembrança que foi feita sobre a situação do estrangeiro. Os navios soviéticos, quando o telegrama foi publicado, receberam a ordem de dar meia volta. Não mais se dirigam aos Estados Unidos ou a Cuba, aos Estados Unidos. Receberam a ordem de dar meia volta e, numa telefonema, Kennedy aceita de retirar os mísseis que estavam nas bases da Turquia. Ou seja, estava todo mundo com bombas atômicas que permitiam destruir várias vezes o mundo, nessa escalada armamentista que já foi descrita. Eu tenho certeza, e historiadores confirmam, que essa crise convence o Papa da necessidade e da possibilidade da autoridade da Igreja de um magistério específico sobre o tema. E aí o magistério vem, a solução não está no equilíbrio do terror, é preciso uma doutrina política que possibilite a paz, e aí ele aproveitou e trouxe as outras questões tão caras aqui para essa própria comissão. Há novas orientações específicas que ele aproveita e que são ligadas à paz mundial em relação ao diálogo entre as religiões, relações entre católicos e militantes comunistas e países socialistas, substituindo decretos do Santo Ofício de 49 que impediam e que condenavam ao opróbrio aqueles que se aventurassem no diálogo.
não como uma proposta agora de coexistência ideológica, mas de colaborar em ações que obedecem à moral natural. Quem foi o redator material ou colaborador direto? Um monsignore italiano, que foi feito cardeal somente em 85, e que também inspirou Mater et Magistra e a Declaração Conciliar Dignitatis Humanae sobre a liberdade religiosa. Ele era professor da Pontifícia Universidade Lateranense, coordenou uma equipe de especialistas, mas nessa encíclica o Papa meteu a mão. Várias noites ele relata que passava até 3 horas trabalhando sobre a encíclica. E a proposta da minuta que ele recebeu cresceu, de repente, uns 20% a 30%, da lavra pessoal dele, e é considerado como o seu testamento. Ou seja, esses conteúdos que nós acabamos de ver, como é que eles foram produzidos? Me parece que é algo importante para a gente, porque mostra a lucidez e o momento dramático que foi. Durante o período, é importante salientar a participação do Brasil na crise dos mísseis. Houve também uma conversa telefônica entre o Kennedy e o João Goulart, né? E uma delegação brasileira que acompanhou o desmonte do arsenal atômico, porque era preciso uma delegação confiável. E, no mesmo mês, o Brasil assumiu por 2 anos a vaga no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Nossos homens eram Jango, que havia acabado de reatar as relações com a Rússia, que Dutra tinha rompido em 48. Em plena crise, morre afogado numa praia do Rio o embaixador da Rússia, no mês de outubro. Quer dizer, ficou difícil manter aquele diálogo, mas o diálogo era necessário para poder mandar aquela delegação brasileira, e houve a participação direta do Jango, Lincoln Gordon, o primeiro-ministro, na época, Hermes Lima, Santiago Dantas, no Itamaraty, e o embaixador nosso brasileiro, que era Pinto, Luiz Bastian. Emergem novos conceitos. O conceito já referido sobre a descolonização, sobre as independências, e os anos 50 e 60 foram ricos nisso, novos conceitos sobre direitos humanos, sobre a dignidade e sobre o desenvolvimento, conceitos que serão aprimorados em seguida com Populorum Progressio, onde já o principal ator na escritura, o ghostwriter, né, talvez, foi o Padre Lebré e, em parte, também Dom Helder. Eu quis trazer, numa reflexão, então, esse contexto no qual nasceu essa encíclica, e a gente viu que foi um contexto desafiador e que a resposta está à altura, e a resposta aponta um norte para a gente. Era isso que eu queria trazer como contribuição. Obrigado.